Boa tarde, vamos aqui então fechando mais um capítulo, mais um título do 812, analisar dos artigos 110 a 115 da lei. O artigo 110, como eu falei rapidamente no final da aula anterior, ele traz os prazos para a apresentação do requerimento, que são os próprios prazos de prescrição para o exercício do direito de petição. O que diz, então, o dispositivo? O direito de requerer prescreve, muito tranquilo, em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Em todos esses casos, o prazo para que o interessado servidor apresente o requerimento é de 5 anos. Segunda e última hipótese, em 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado quando o ato não for publicado. Então, pessoal, o parágrafo 1 define a partir do que se inicia o transcurso do prazo. E nos incisos 1 e 2 do caput de 110, eu tenho especificamente que prazos são esses, conforme a hipótese de que se trate. Seguindo aqui, pessoal, 111, o pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Desse modo, por exemplo, se tu vem para o 110 aqui, e é um caso de demissão, o prazo prescricional é de 5 anos. Tranquilo. Aí, contra o ato de demissão, não, vou dar um exemplo melhor, porque essa hipótese de demissão está meio furada, que nós vamos estudar ainda o processo administrativo disciplinar. Crédito resultante da relação de trabalho. Perfeito. Aquele nosso exemplo da vantagem, até então paga o servidor que teve seu pagamento sustado pela administração. Então aqui está o ato sustando o pagamento. Contra esse ato foi interposto um pedido de reconsideração. Vamos dizer, 4 anos depois. Pode, o prazo é 5. Se esse pedido de reconsideração for cabível, ele interrompe a prescrição, ou seja, ele zera a prescrição. O prazo se anula e, se for o caso, começa a transcorrer novamente por outros 5 anos. Artigo 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração, ou seja, a prescrição, pelo fato de ser de ordem pública, não pode ser, num português mais simples, perdoada pela administração. Mas, na verdade, a vida não é bem assim. Deixa eu pular aqui a sequência e ir para o 114, que a gente tem que analisar o 112 junto com esse dispositivo. O que diz o 114? A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. Então, vamos juntar aqui o 114 com o 112. Vou ler novamente 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Vou ler de novo 114. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. Pois bem, vamos aqui. Certo. Então, foi sustado o pagamento, um exemplo aqui. Para aí, tirar aqui. Foi praticado um ato da administração afetando um crédito patrimonial decorrente da relação de trabalho. Isso é uma hipótese que se enquadra aqui. Créditos resultantes das relações de trabalho.
O inciso 1 do 110, o prazo de prescrição, prazo para apresentação do requerimento é 5 anos. Então tá, o servidor ganhava uma vantagem X lá e por esse ato o pagamento foi sustado. Só que a vantagem não era grandes coisas, no todo que percebia o servidor. Representava 4, 5% do total da remuneração. Então o servidor não deu muita bola. Mas uns anos depois a vida começou a apertar e aí 6 anos depois o servidor resolve impugnar esse ato apresentando um pedido de reconsideração. Poxa, 6 anos. O prazo da lei é de 5 anos, o que significa que o próprio direito de petição já prescreveu. Já incorreu, já incidiu a prescrição. Então, essa peça apresentada pelo servidor, esse pedido de reconsideração, como pedido de reconsideração, não pode ser admitido. Isso é aplicação, nesse primeiro momento, do artigo 112. A prescrição de ordem pública não pode ser perdoada pela administração. Mas aí o que diz o artigo 114? Que a administração, quando o motivo for ilegalidade, deve rever seus atos a qualquer tempo. E digamos, para fechar nosso exemplo, que aqui nesse ato de sustação do pagamento da vantagem, haja, sem dúvida, um caso de ilegalidade flagrante. Por exemplo, o ato foi expedido por uma autoridade absolutamente competente. Qual vai ser, então, o resultado final dessa situação? O pedido de reconsideração apresentado pelo servidor, como tal, não pode ser apreciado, porque ocorreu a prescrição. Mas os fatos alegados pelo servidor no pedido de reconsideração podem levar a administração a, de ofício, determinar o quê? Determinar a anulação do ato eivado de ilegalidade insanável, vício de competência absoluta. Então é isso aí, pessoal. Ilustrando o 112 com o 114. Fechando aqui, o 113 é muito tranquilo. Para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento na repartição ao servidor ou ao procurador por ele constituído. Então, esse direito de vista, né, pessoal, nada mais é do que uma das manifestações no âmbito do processo administrativo dos princípios constitucionais, do contraditório e da ampla defesa. E fechando aqui, nós temos o artigo 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesse capítulo, salvo motivo de força maior. Força maior, pessoal, é qualquer evento extraordinário, imprevisível, de força irresistível. O que o artigo 115 está dizendo? Que não admitem, vou botar um português mais simples, esses são fatais e improrrogáveis. Não admitem suspensão ou prorrogação. Os prazos estabelecidos nesse capítulo, salvo motivo de força maior. Então, força maior, como eu falei para vocês, que aqui eu devo trabalhar em termos genéricos, considerar a impressão também se referindo ao caso fortuito, é todo evento, pessoal, extraordinário, imprevisível, de força irresistível, de força significativa, vamos assim dizer. Pois bem, em se configurando uma situação dessas, aí sim a administração tem a possibilidade, ou melhor dizendo, o dever de aceitar uma suspensão, conforme o caso, uma prorrogação de algum prazo previsto no capítulo. Por exemplo, estava transcorrendo o prazo para que o servidor apresentasse o pedido de reconsideração.
Houve uma primeira decisão no processo, foi negativo para o servidor, estava transcorrendo o prazo para ele apresentar o pedido de reconsideração. Para isso, ele tem direito, nos termos do artigo 113, à vista do processo ou documento. Só que, enquanto estava transcorrendo o prazo para apresentar o pedido de reconsideração, o órgão que tramita o processo entrou em greve. E aí não tinha como servidor ter acesso aos autos do processo. Essa greve é um evento enquadrado como força maior. É um evento extraordinário, imprevisível e de força irresistível. Nesse caso, então, é um evento que justifica a suspensão, se o prazo ainda está em curso ou, conforme o caso, a prorrogação do prazo para a prática do ato processual. Pois bem, pessoal, paro aqui. A partir da próxima aula, prosseguimos com o título 4 da lei, que trata do regime disciplinar. Obrigado a todos pela atenção e até a nossa próxima aula.